Denunciação à lide. O segurado deve denunciar a lide à seguradora? Tabata, que palavrão é esse? Você vai fazer um vídeo jurídico? Você vai explicar esses termos chatos, confusos? Não. Eu tô aqui nesse vídeo para te explicar uma coisa que muita gente não te conta, nem o advogado do segurado, nem a própria seguradora. E quando o segurado às vezes ganha ação judicial, ele acaba tendo um prejuízo porque ele fez uma coisa chamada denunciar a lide à seguradora. Mas antes de te explicar o que é denunciar a lide, o que isso impacta no seu cliente, por que ele pode ter um prejuízo fazendo isso, se inscreva no canal, ative o sino, porque toda vez que eu postar um vídeo você vai receber uma notificação e se for do seu interesse, você vai poder assistir. Ah, e já curta também esse vídeo, que essa é a forma de você me ajudar na divulgação do conteúdo. Então, vamos lá. O que é denunciar a lide? É um recurso do direito, né, que tá lá no Código de Processo Civil, que quando eu sou processada, mas se eu for condenada a pagar, ou se tem outra pessoa que tem culpa, tanta culpa quanto eu, de repente, né, eventualmente, eu chamo essa pessoa ao processo por meio de uma denunciação à lide. Lide é o nome técnico do processo, né, da disputa ali. Então, denunciação, eu tô denunciando, ó, chama o fulano lá, porque se eu tiver que pagar, ele também vai ter que pagar. Então, já chama ele. Quando o segurado tem uma pólice, vamos pensar no próprio auto. O terceiro está processando ele ali no caso da colisão do veículo, ele está cobrando os danos ali causados pelo veículo. Aí o segurado fala assim, não, mas espera aí, eu tenho um seguro. Então, eu vou denunciar a seguradora lide, ou seja, chamar a seguradora no processo. E se eu for condenado a pagar os danos no carro dele, quem vai pagar, na verdade, é a minha seguradora. Afinal de contas, eu tenho um seguro que cobre isso. E quando chega a condenação, de fato, na maioria dos casos, o juiz condena a seguradora a pagar a parte dela e, se tiver franquia, o segurado a pagar a parte dele, beleza? Ah, então essa tal de denunciação é ótima, né? Mais ou menos. Vamos dar o mesmo exemplo na situação de médico. E a parte ruim serve para todos, tanto no RC do auto, no RC do médico, no RC do corretor, em qualquer caso, tá? Vamos pensar que o paciente está processando o médico tem seguro e ele fala, não, peraí, eu tenho uma pólice, então se eu não errei, mas se for considerado que eu errei, se eu for condenado a pagar, a minha seguradora que vai pagar. E aí o advogado dele fala, vamos chamar a seguradora no processo. Esse termo, essa situação é a denunciação à lide e tudo certo. Só que quando a seguradora ela entra no processo, ela vai de entrar e vai ter de ter um advogado ali em nome da seguradora acompanhando. A seguradora tem um jurídico gigantesco, com dezenas de advogados para acompanhar, para defender ela em cada ação judicial? Não. A seguradora, ela tem um jurídico e ela terceiriza, né, essas defesas. Então, ela vai contratar um advogado lá na cidade que está acontecendo essa ação judicial para esse advogado defendê-la. Ou seja, a seguradora tem um custo, né? Ela vai passar a pagar advogado, pagar custas judiciais, sendo que se o segurado tivesse apenas avisado o sinistro, a seguradora ia ficar lá sentada, esperando, acompanhando ali a documentação, esperando o desfecho da história para ver se ela precisar indenizar o terceiro ou não, indenizar o paciente ou não. Nesse caso, ela é parte do processo, e sendo parte do processo, ela tem despesas próprias, que não vão sair da verba, nesse caso, do segurado. A verba para ela contratar o advogado dela, para ela pagar as custas judiciais dela, é única e exclusivamente da seguradora. Ok. Chegou no processo ao final, o médico não errou, né? Então, ele não é condenado a indenizar nada. O terceiro, o paciente, ele não ganha nada com a ação. Mas existe uma coisa que chama honorários de sucumbência. A parte que vence, o advogado da parte que vence, ganha honorários de sucumbência. Isso também está no Código de Processo Civil, lá naquela mesma lei, naquele mesmo livro que tem a tal da denunciação à lide. Então, o que é honorário de sucumbência? O advogado vencedor, ele vai ganhar 10, 15 ou 20% do valor da causa como por mérito, por ele ter ganhado a ação. Se a seguradora foi denunciada à lide e ela não foi condenada a pagar nada, o advogado dela ganhou a ação. Quem que denunciou a seguradora? Quem que chamou a seguradora no processo? Foi o paciente? Não. Foi o médico segurado. Quem vai pagar os honorários de sucumbência do advogado da seguradora?
O segurado. Ah, e esse valor sai da apólice? Não, sai do bolso dele. Isso não tem nada a ver com a apólice. Isso é uma questão processual, que não foi a seguradora que inventou, está na lei, está no Código de Processo Civil. Então saiba que quando você denuncia a seguradora a lide, você pode ter implicações negativas. Porque a seguradora, ganhando, se você ganhar ação, a seguradora também vai ganhar ação. Ela vai ter que pagar, vai ter de pagar nada para ninguém. Só que por você ter chamado ela no processo, por você ter colocado ela no bolo, o advogado dela vai ganhar o honorário de sucumbência. Se você ganhou ação judicial, aí você pode estar pensando, tá, mas aí eu também ganho, porque eu ganhei. Então, o seu advogado vai ganhar o honorário de sucumbência do paciente, que processou, né, você, alegando um erro, pedindo uma indenização, e o seu advogado, seu vitorioso, ele ganha a sucumbência do paciente. E o advogado da seguradora, como não foi o paciente que chamou, foi você, é você que vai pagar. Agora, se o paciente soubesse que você tem seguro e processasse você e a seguradora, aí não, aí seria o paciente que pagaria os honorários de sucumbência de todos os advogados. Mas quando você denuncia a lide, é você que está chamando a seguradora no processo. Então, corretores, não orientem os clientes de vocês a denunciar a lide. É muito comum o corretor falar para o segurado, quando chega a ação judicial, fala para o seu advogado denunciar a seguradora lide. Não, gente. Tabata, mas aí se o cliente for condenado a pagar, ele vai ter de pagar? Não, gente, você vai avisar o sinistro, a seguradora vai falar dos honorários, a seguradora vai aprovar os honorários do advogado, vai reembolsar os custos de defesa do segurado. Quando tiver condenação, a seguradora vai pagar a condenação. Fica tranquilo, ao menos que você tenha receio que a seguradora esteja falindo e ela não tem condições de pagar lá na frente. Aí vale o risco de você eventualmente ter de pagar uma sucumbência, mas é melhor já chamar ela no processo. Agora, se é uma seguradora sólida, uma seguradora que você confia, uma seguradora que, se você escolheu trabalhar e está bem financeiramente, está honrando os compromissos, para que você vai fazer isso? Tabata, mas a ação judicial pode demorar 5 anos, 8 anos. Então, de novo, é uma seguradora sólida? Mas eu prefiro ter essa segurança. Ok, então saiba que não tem só bônus, tem ônus também. Se o segurado não for condenado, for, entre aspas, absolvido, ele vai ter de pagar a sucumbência. E isso é uma coisa que os alunos reportam para mim. Aconteceu isso, a seguradora cobrou, né? Porque, na verdade, é o advogado da seguradora que tem esse direito de receber, não é a seguradora que vai receber esse valor. A seguradora falou que não pode fazer nada, que ele vai ter de pagar, e ele tá muito bravo porque ele contratou um seguro e ele tem que pagar um negócio para a seguradora. Não, ele está pagando para o advogado dela e por uma regra que existe no Código de Processo Civil. Então, cuidado. Quer fazer denunciação à lide? Tudo bem, mas saiba que existe riscos de você pagar por isso depois.